Bom dia, alunos! Como que vocês estão passando? Hoje nós vamos dar sequência à nossa segunda parte da nossa aula de ecologia. Hoje nós vamos tratar do tema ciclo biogeoquímicos. Esse ciclo biogeoquímicos, olha a palavra, biovida, geo está relacionado com a terra, com a natureza, químico, produtos químicos. Nós vamos estudar a circulação de 4 importantes substâncias químicas que estão presentes no nosso dia a dia. Essas substâncias químicas, elas desempenham uma importante função dentro da nossa natureza. Esse ciclo biogeoquímico ele está condicionado a 4 substâncias, que é o nitrogênio, o oxigênio, o carbono e a água. 4 substâncias e elementos químicos que circulam entre a vida e o meio ambiente. Nós vamos ter este movimento cíclico dessas substâncias, passando do mundo físico para o mundo biológico. A primeira substância que nós vamos estudar é o carbono. O carbono é um elemento químico extremamente importante. É um elemento que está presente nas moléculas orgânicas da vida. Está presente nas proteínas, está presente nos carboidratos, está presente nos ácidos nucleicos, nas vitaminas. E este carbono ele é responsável por fazer parte da composição bioquímica dos organismos. Por isso, ele é extremamente importante. Na natureza, ele é disponível aos seres vivos na forma de CO2. CO2, uma fórmula química, contém C, é o símbolo químico do carbono, O, oxigênio, o gás carbônico. O gás carbônico é um gás que faz parte da atmosfera. Ele está presente na atmosfera e desempenha um importante papel, uma importante função na natureza, que nós vamos aprender mais para frente quando estivermos falando de desequilíbrios ecológicos, mas ressaltaremos que o gás carbônico é um gás extremamente importante. Esse gás carbônico presente na natureza, então fonte de carbono, ele é fixado através da fotossíntese e transformado em matéria orgânica, e os consumidores adquirem essa substância, este elemento químico, através da alimentação. Então nós temos, por exemplo, uma determinada planta, essa determinada planta vai realizar fotossíntese. Ao realizar fotossíntese, o que essa planta vai fazer ao realizar fotossíntese? Ela vai, ao realizar fotossíntese, fixar este carbono. Ela vai pegar esse carbono que estava na natureza e ela vai fixá-lo, transformá-lo em outra substância, que no caso é as moléculas de glicose. E aí, através das cadeias alimentares, esse carbono vai circulando ao longo da cadeia. Esse carbono, produtores e consumidores, ao terem esse carbono incorporado nas suas moléculas orgânicas, eles perdem esse carbono para a natureza através da respiração, através de detritos orgânicos e morte do organismo. Então, olha, presta atenção. Através da respiração, nós pegamos o oxigênio do ar e, em troca, devolvemos para o meio ambiente o gás carbônico, que é um produto da respiração celular. Os detritos orgânicos, que são as fezes, a urina, está eliminando carbono. Por quê? Porque a composição dessas substâncias contém esses átomos de carbono, contém esse elemento químico. E com a morte do organismo, a partir dos decompositores, ele vai ser devolvido o carbono para o meio ambiente. Só que nós temos um ponto extremamente importante aqui para destacar. Nós temos reservas de substâncias químicas que contêm muitas quantidades de elementos químicos, que é o carbono, que são as florestas, os combustíveis fósseis. Eles vão eliminar grande quantidade de gás carbônico. Então, muitas vezes, um desequilíbrio ecológico, ele é gerado quando esse desequilíbrio ecológico ele é gerado quando, por exemplo, nós temos queimadas. Porque, por exemplo, a gente tem aquela reserva de petróleo lá na natureza. Essa reserva de petróleo é a grande fonte de carbono. Porque os hidrocarbonetos, que são as substâncias químicas que constituem o petróleo, elas, ao serem queimadas, elas serão transformadas, elas serão convertidas em gás carbônico. Então, muitas vezes, a quantidade de gás carbônico que está na natureza, ela está em excesso por causa das queimadas de florestas, queimadas de combustíveis fósseis. Isso gera um grande desequilíbrio ecológico. Resumindo então aqui,
o ciclo biogeoquímico do carbono, que é uma coisa cíclica, é uma coisa fechada, e que vocês, alunos, têm que prestar atenção e entender que o ciclo biogeoquímico, ele está relacionado com o que, aluno? Está relacionado com a circulação do meio vivo para o meio ambiente. Como que o gás carbônico, ou seja, o carbono entra dentro do mundo vivo? Através da fotossíntese. Através da fotossíntese, o gás carbônico que estava livre na natureza, ele vai ser incorporado às moléculas orgânicas, que vai ser a glicose, convertido nessa substância. E aí, através das cadeias alimentares, eles vão sendo passados para o mundo vivo, e esse carbono vai ser utilizado nos ciclos bioquímicos para a composição das proteínas, dos carboidratos, das vitaminas, dos ácidos nucleicos. Como que a gente devolve esse gás carbônico para a natureza? O primeiro e mais abundante é a respiração. Através da respiração você elimina gás carbônico para o meio ambiente. Essa respiração, então, a gente elimina gás carbônico para o meio ambiente. Outra maneira de liberar também é através das fezes, da urina, que são os detritos orgânicos, e também através da morte. Através da morte, as bactérias decompositoras liberam essas substâncias químicas, são convertidas, essas moléculas orgânicas convertidas em outras, que vai liberar carbono para o meio ambiente. Bom, o segundo elemento químico extremamente importante, a segunda substância extremamente importante é o oxigênio. O oxigênio ele é indispensável à respiração aeróbica. Existem dois tipos de respiração celular que nós veremos nas próximas aulas, que é a respiração aeróbica, na presença do oxigênio, e anaeróbica, na ausência do oxigênio. O oxigênio ele é extremamente importante em processos bioquímicos dentro do nosso organismo, porque esse oxigênio ele vai ser responsável para quebrar moléculas orgânicas, por exemplo, a glicose, para fornecer energia para as nossas células. Esse oxigênio ele é muito importante. O oxigênio ele é liberado para a natureza, para a atmosfera, principalmente através da fotossíntese das plantas. As plantas, quando pegam o gás carbônico, a água, através da luz e da clorofila que fixa essa luz, ela vai produzir glicose mais oxigênio. Essa produção de oxigênio é eliminada para o meio ambiente. Esse oxigênio, ele, nos seres vivos, ele está relacionado com a atividade metabólica, respiratória dos seres vivos. A gente precisa de oxigênio. O oxigênio, então, ele é consumido do meio ambiente através disso. Ele é consumido através da respiração. Esse oxigênio ele é consumido através de reações químicas, por exemplo, formação de óxidos, as ferrugens. Então, as reações químicas, ela consome esse oxigênio do meio ambiente. Através da combustão, o oxigênio ele é chamado de comburente em uma combustão. É extremamente importante, ele é indispensável. Ele é indispensável para a combustão. O oxigênio também, ele é a degradação, principalmente pela ação dos raios ultravioleta, com a formação de ozônio. O oxigênio também ele pode se combinar através de uma reação química e produzir o ozônio. O que é o ozônio? Essa camada desse gás que recobre a nossa atmosfera e filtra contra os raios ultravioleta. Então o oxigênio ele é extremamente importante. O oxigênio ele teria desaparecido da atmosfera se não fosse o contínuo reabastecimento promovido pela fotossíntese, principalmente do fitoplâncton marinho, considerado o verdadeiro pulmão do mundo. Então o fitoplâncton, que são esses fitoplantas, plâncton minúsculas, que são essas plantinhas minúsculas, essas algas minúsculas que estão nos oceanos, que estão nos rios. Esse fitoplâncton é o verdadeiro pulmão do mundo, porque eles realizam muita fotossíntese. Eles liberam uma grande quantidade de oxigênio. Eles liberam muito mais do que eles consomem. Porque muitas vezes você pensa, uma árvore está realizando fotossíntese, está liberando uma grande quantidade de oxigênio. Só que você não pode esquecer que quando nós temos uma árvore, ela vai realizar fotossíntese, mas ela também respira. As plantas também respiram. Ah, tem nariz? Não. A planta respira através das folhas. As folhas vão sendo, o oxigênio vão sendo absorvido ali dentro das folhas, e aí através de processos bioquímicos ele vai ser utilizado também em processos metabólicos dentro da planta.
Por isso, a grande parte do oxigênio que uma árvore libera, por exemplo, ela consome ele. Já os fitoplâncton, como a área superficial é menor, eles vão realizar muita fotossíntese e consumir muito menos gás oxigênio. Então são os verdadeiros pulmão do mundo. Então olha, no ciclo biogeoquímico do oxigênio, como que ele entra no mundo vivo? Ele entra no mundo vivo através, ou no mundo vivo, ou ele é consumido através de outros processos da seguinte maneira, só recordando com vocês, no mundo vivo é a respiração. O oxigênio entra no mundo vivo através da respiração. E ele é consumido da natureza através de reações químicas, por exemplo, o enferrujamento aí deste cadeado, por exemplo, a combustão, por exemplo, a degradação pelos raios ultravioletos formando o gás ozônio. E ele é devolvido para o meio ambiente através da fotossíntese. Outro elemento importantíssimo é o nitrogênio. O nitrogênio, ele é um elemento muito importante. Porque olha a importância dele, que as provas te perguntam, aluno. Ele participa da constituição de ácidos nucleicos, proteínas e clorofilas. O nitrogênio, ele é elemento presente nos aminoácidos, que vai constituir a proteína. A proteína é o que constitui o nosso corpo, né? A carne, o músculo, é as proteínas. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, bases nitrogenadas, tem nitrogênio. Olha para você ver como é importante. E olha para você ver a presença desse elemento químico. Ele é um nutriente. Plantas, a gente precisa colocar adubos nas plantas, esses sulfatos de amônio, essas substâncias, esses adubos N, P, K, N, nitrogênio, P, fósforo, K, potássio, são nutrientes extremamente importantes para os vegetais. Sem eles, muitas vezes, a produção cai, a produtividade é reduzida drasticamente. Por quê? Porque este elemento é extremamente importante para a composição do corpo, da carcaça do ser vivo. Esse elemento, nitrogênio, ele está presente em grande escala na atmosfera. É o gás nitrogênio. O gás nitrogênio, ele está presente na atmosfera. Como ele está presente na atmosfera, ele vai ser fixado principalmente por bactérias. Entre elas, as mais importantes é do gênero Rhizobium, que vive associada a raízes de leguminosas. O que são leguminosas, alunos? O aluno te pergunta isso, o Enem vai perguntar para os alunos que fazem Enem. O que são leguminosas? Feijão, ervilha, soja. O que produz? Vagem. O que produz vagem é uma leguminosa. Esse feijão, essa ervilha, essa soja é extremamente importante porque nas suas raízes nós temos uma associação mutualística de bactérias do gênero, o gênero dela, Rhizobium, que vai pegar este nitrogênio da atmosfera e vai fixá-lo no solo. Essas bactérias então convertem esse nitrogênio em sais nitrogenados. São carocinhos, bolinhas, que vai ter na raiz dessa leguminosa. Ela pega o nitrogênio do ar e converte ele em sais de amônios, nitratos e nitritos. Olha aqui para você ver. Nós temos então um processo chamado de nitrificação. O que é nitrificação? É você pegar, as bactérias pegarem o nitrogênio da atmosfera e convertê-lo através de processos bioquímicos, convertê-lo em sais nitrogenados. E aí olha o processo. Nós temos um processo chamado de nitrosação, que é a conversão de íons amônio, que já foi convertido, nitrogênio, que é convertido em íons amônio, em nitritos. Nós temos a nitração, que é a conversão desses nitritos em nitratos, a nitrificação, que é a conversão de íons amônios em nitratos. As bactérias nitrificantes compreendem as bactérias nitrosas, nitrosomas ou nitrosococos, e nítricas, que é a nitrobacter. Olha esse esquema, olha este desenho. Aqui nós temos um resumo do ciclo biogeoquímico ciclo biogeoquímico do nitrogênio. O nitrogênio, então, olha para você ver, ele está presente na atmosfera na forma do gás nitrogênio. A atmosfera ela tem 78% de nitrogênio.
E esse nitrogênio, então, ele vai ser através de raízes de plantas, principalmente as leguminosas, que vão conter em suas raízes bactérias, vai pegar essas bactérias nitrificantes, vai converter esse nitrogênio em sais nitrogenados. Essas bactérias nitrificantes vai converter ele em sais nitrogenados, como por exemplo a amônia, que é os íons amônios, nitrito, que é o NO2, e o NO3 é o nitrato, é a fórmula química. Nós vamos aprender essas fórmulas químicas também quando nós estivermos estudando lá na química. E aí esses sais eles vão ser, que eles estão associados com outras substâncias, né? Eles vão ser utilizados pelas plantas nos processos bioquímicos para a produção das proteínas, que é os aminoácidos que vão constituir as proteínas, os ácidos nucleicos. Eles vão ser utilizados para formar o corpo do animal e do vegetal. E aí, através da morte, ou pela eliminação de excretas nitrogenadas, também pela ação de bactérias, esses sais nitrogenados, eles vão sendo convertidos em nitrogênio através de bactérias desnitrificantes. Então, no solo existem muitas bactérias que, em condições anaeróbicas, ou seja, na ausência de oxigênio, utilizam nitratos em vez de gás oxigênio no processo respiratório. Ocorre então a conversão de nitratos em nitrogênio, que vai retornar à natureza. Então, as bactérias desnitrificantes convertem o nitrato, símbolo químico NO3-, e vai sendo convertidos em gás nitrogênio. Chamo muito a atenção de vocês, alunos. Chamo demais a atenção de vocês. Por quê? Porque o ciclo do nitrogênio, ele entra no mundo vivo pela ação de bactérias, que pegam o nitrogênio do ar e convertem em sais nitrogenados. Seja o NH3, que é o amônia, na realidade vai virar NH4+, que vai estar associado também com outras substâncias. E o NO2 e o NO3, que é o nitrito e o nitrato, eles vão sendo convertidos e aí eles conseguem ser absorvidos pelas plantas, que vão realizar processos bioquímicos. Os animais, ao se alimentarem dessas plantas, estes animais, eles vão pegar, né, essas substâncias que contêm o nitrogênio, que também vai ser utilizado para conversão em moléculas orgânicas, como por exemplo os ácidos nucleicos e as proteínas. Então, olha, uma maneira que entra pelas bactérias e uma maneira que é devolvido ao meio ambiente. Como que é devolvido o nitrogênio para o meio ambiente? Bactérias desnitrificantes. Através das excretas nitrogenadas, ou quando o animal e o vegetal morrem, essa verdadeira reciclagem, esses decompositores, eles vão converter esses sais em nitrogênio gasoso. Presta muita atenção, porque o nitrogênio ele é importante. Solos pobres em nitrogênio não saem, não desenvolvem a planta. Por isso há uma necessidade de vocês adicionarem adubos na natureza. Nós adicionarmos quando a gente quer aumentar a produtividade. Chama a atenção de vocês também para um outro ponto importantíssimo. Plantas carnívoras. Vocês vão ver até uma questão aí na lista de exercício. As plantas carnívoras, elas muitas vezes desenvolvem solos pobres em nitrogênio. Então, elas vão se alimentar de insetos, elas vão se alimentar desses animaizinhos. Para quê? Porque através dos processos digestivos, eles vão absorver esses nutrientes, dentro dele um dos nutrientes, o nitrogênio. Porque o nitrogênio, ele é importante para a planta carnívora, como para todos os outros seres vivos. Eles fazem parte da composição bioquímica das proteínas e dos ácidos nucleicos. Então, uma maneira de adaptação. Essas plantas carnívoras, elas vão ter um extra de remover nitrogênio através das proteínas e das substâncias orgânicas que estão ali e absorver esse nutriente. Então, é muito importante o ciclo do nitrogênio. Por último, nós vamos ter o ciclo biogeoquímico da água. A água não precisa nem ficar destacando, né? Que vocês já sabem. A água é extremamente importante para a vida. A água, ela participa de processos bioquímicos. A água, ela tem uma regulamentação térmica. Os animais, quando exercem uma atividade metabólica muito intensa, eles começam a suar, porque é uma maneira de diminuir a temperatura. Então, essa água, ela é importante. Ela é importante nos seres vivos para a circulação de nutrientes, tanto nos animais quanto nos vegetais. Então o sangue, a maior parte da composição do sangue é feita de água, assim como as células, também o citoplasma.
tem água dentro do citoplasma. Nos vegetais, os vasos lenhosos, os vasos liberianos, a seiva bruta e a seiva elaborada, ela é constituída de água. E essa água vai promover essa circulação dentro de nutrientes que vão circular dentro das plantas e dos vegetais. Então a água ela é importante. Eu encontro água na natureza em diversas formas, seja no ar, na forma gasosa, seja no solo, seja nos rios, seja nos lagos. A água está presente também nos vegetais e nos animais, dentro dos tecidos. Como que a água entra dentro do mundo vivo? A água entra dentro do mundo vivo você bebendo ela, ou pelas plantas absorvendo ela, pelas raízes. A água ela é absorvida pelas raízes, pelas plantas. Então a água entra no mundo vivo através disso. E como que ela é devolvida para o mundo vivo? Através da transpiração, o suor ou a vaporização da água na superfície de uma folha, por exemplo. Através da urina, nos animais, você elimina a água para o meio ambiente. Então a água é devolvida quando os animais, as plantas ou os vegetais morrem. Devolve através das fezes, também tem água nela. Então os animais, eles vão excretando a água, e essa água ela vai sendo evaporada e devolvida para o meio ambiente. É um ciclo, nós temos uma evapotranspiração, é um ciclo constante, entrando no mundo vivo através da ingestão e devolvido para o meio ambiente através do suor, através da urina, através da morte, é devolvida para o meio ambiente. E a água ela é importantíssima. Infelizmente, nos últimos tempos está sendo poluída, está sendo degradada e comprometendo muitas vezes a água de boa qualidade e uma água potável. Então, alunos, nós vamos encerrar por aqui essa aula de ciclo biogeoquímico. Chamo muito a atenção de vocês. Vocês têm que saber do carbono, do oxigênio, do nitrogênio e da água, como que a substância entra no mundo vivo e como que ela é devolvida para o meio ambiente. Tenham todos um bom dia, um excelente dia. Estudem, não parem de estudar. Continuem firmes, estudando e levando a sério os seus estudos, porque no final compensa muito. Um bom dia a todos vocês e um grande abraço.